Graça e paz, amados. Eu quero falar sobre gratitude. Graças a Deus. O Salmo 75, verso 1, o salmista diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Algo que perpassa todo o pensamento do salmista para nos ensinar com o seu saltério a gratidão, a atitude de louvor e adoração, é a consciência de que gratitude, ela influencia toda a nossa vida, a nossa saúde também, mas ela influencia também a proclamação do reino de Deus, a proclamação do Evangelho. Eu quero trazer duas pessoas para nos ajudar a pensar nesse assunto. A primeira delas é o cientista Steve Parton. Parton afirma que resmungar, além de acabar com o bem-estar da própria pessoa, também mina o bem-estar daqueles que a cercam. Reclamar atinge diretamente cada pensamento, remodelando o cérebro e alterando a construção física da realidade. Isto é assustador para você? Para mim é. E é justamente por isso que nós precisamos estabelecer essa dinâmica, a gratitude. Porque existe o perigo de nos tornarmos pessoas que quase nunca consideram que algo está bom o suficiente, seja na saúde, na família, nos amigos em geral. Existe ainda o perigo de nos tornarmos viciados em reclamação. Ao assistir noticiários para fomentar o veneno da negatividade, nós alimentamos um ciclo vicioso de reclamação. Um estudo publicado pela revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences mediu reações fisiológicas de 1.156 indivíduos de 17 países. E a pesquisa observou que as pessoas se deixam impactar mais por notícias ruins, negativas, do que positivas. E pasmem, o Brasil ficou com um índice mais claro nessa pesquisa. Mas nós temos uma outra perspectiva. Se nós somos impactados por notícias, mais por notícias negativas do que positivas, e aí existe um estudo, e você pode pesquisar sobre cascata da disponibilidade, onde a mídia disputa pela pior notícia para manter as pessoas reféns e até chegam a influenciar os governos para tomar reações que depois eles considerarão impensadas naquele momento. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas eu trago aqui uma outra pessoa para tratar desse assunto. O pastor Nélio da Silva. Pastor Nélio propõe assim que imaginemos a energia que seria redirecionada para uma ação criativa ao descartar todo e qualquer pensamento negativista de crítica exaustiva e de busca de se achar um culpado para esta ou aquela situação. Pense nas oportunidades que poderiam surgir num novo universo e que iriam despontar à sua frente em função de uma nova atitude de vida. Quanto estresse seria evitado? Quanto estresse poderíamos evitar? E talvez você pense, mas é um direito meu reclamar. Mas será que essa seria a melhor coisa? Diante do que o pastor Nélio e o Steve Parton diz? Mas eu quero ainda dar mais uma sugestão do pastor Nélio.
Ele diz assim: todas as vezes que você sentir uma forte inclinação para a lamúria, faça o desafio a si mesmo de buscar uma positiva alternativa e colha os maravilhosos benefícios de olhar para frente em vez de olhar para trás. E nós podemos ter o impacto dessa gratitude em relação à proclamação do Evangelho. Deixa eu te trazer uma ilustração. Conta-se que Deus, certo dia, mandou 2 anjos ao mundo. O primeiro deveria recolher as orações de agradecimento e o outro deveria recolher as orações de intercessão, de pedidos. Rapidamente, o último voltou com os pedidos aos céus. O primeiro também voltou, porém, bem mais tarde. Por quê? Porque recolher pedidos é mais fácil do que recolher agradecimentos. E certamente, recolher lamúrias e queixas e protestos e reclamações é muito mais fácil e muito mais rápido ainda. Ocorre que uma rápida análise da nossa própria vida nos levará a considerar que nós temos mais queixas do que pedidos a fazer. De certa forma, esse é um comportamento normal do ser humano. Normal. Normal é assim. Somos mais rápidos para pedir e muitos mais lentos para agradecer. E é justamente por isso que nós precisamos estabelecer a gratitude como prática nas nossas vidas. É exatamente por isso que nós precisamos estabelecer a gratitude como uma dinâmica contínua nas nossas vidas. E aí, essa gratitude vai influenciar, como já dissemos, também na proclamação do Evangelho. 1 Timóteo 2, verso 7, Paulo parece estar dizendo ao seu discípulo e à igreja: parem de olhar para o umbigo, façam orações por todos. Faça oração pelos reis, pelos governantes, pelas pessoas em geral. Façam orações por todos. Afinal, Jesus Cristo se deu a si mesmo para salvar todos aqueles que nele creem. Ora, quem é salvo da morte, que é o inimigo por excelência, não deveria ou não poderia colocar a lamúria como prioridade na sua vida e nas suas orações. Nós, os cristãos, temos motivo de sobra para dar graças a Deus e para olhar para a necessidade das pessoas e orar para que mais pessoas, quanto possível, possam chegar ao conhecimento da verdade do Evangelho e serem salvos. Oro para que o Senhor aceite as suas orações de ações de graças em favor da família, da igreja e de todas as pessoas. Oremos. Damos-te graça, Senhor, pelo sol, pela chuva, pela saúde e até mesmo pela doença que muitas vezes não entendemos o motivo. Mas como o poeta disse, que nós demos graças pelas rosas e pelos espinhos que ela tem. Acima de tudo, nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique aí um pouco com a canção do Grupo Logos, inspirado no Salmo 37. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Só teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, pode a mim, Senhor, valer, do pecado proteger. Esse é o maior motivo de gratidão. Somos salvos pela graça, libertos e perdoados em Jesus Cristo.
Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo, é teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor